Você já parou para pensar nas consequências devastadoras de viver acorrentado à insegurança? Já sentiu o peso de cada decisão, de cada interação, ser moldado por uma voz sussurrante que questiona seu valor, sua capacidade, sua própria essência? A verdade é que muitos homens caminham por esta vida arrastando correntes invisíveis, vítimas silenciosas de um inimigo sorrateiro que se aninha na mente. A insegurança. Ela não é apenas uma sensação. É um parasita voraz que se alimenta da masculinidade, drenando a força, a autenticidade e a capacidade de um homem de se erguer e dominar seu próprio destino. Este parasita se manifesta de diversas formas, mas há um erro fatal que serve de porta de entrada para uma espiral descendente. O primeiro grande erro de o homem inseguro é a busca incessante e desesperada por validação externa. Ele se projeta no espelho da mente, mas seus olhos não veem a si mesmo. Veem o reflexo distorcido das expectativas alheias. Cada curtida nas redes sociais, cada elogio passageiro, cada aprovação de um grupo de amigos se torna um microponto de energia para a insegurança. Ela sussurra que seu valor depende do que os outros pensam, e assim, o homem inseguro se transforma num camaleão social, mudando suas cores, suas opiniões e até mesmo seus princípios para se encaixar, para ser aceito, para ser suficiente aos olhos de um mundo indiferente. As consequências dessa busca são imediatas e corrosivas. Seus relacionamentos se tornam superficiais, construídos sobre uma base de falsidade e necessidade, não de conexão genuína. Ele se torna incapaz de estabelecer laços profundos, pois a todo momento está interpretando um papel, com medo de que sua verdadeira face seja rejeitada. Suas decisões, antes tomadas com um resquício de convicção, agora são fracas e vacilantes, sempre ponderadas pelo medo da desaprovação. A perda de identidade é inevitável. Quem é ele, afinal, quando não está tentando impressionar alguém? A insegurança o rouba de si mesmo, deixando-o vazio, um eco de quem poderia ter sido. A verdade brutal é que a validação externa é uma miragem. É um castelo de areia construído na praia, uma onda de desaprovação, um comentário negativo, e tudo se desfaz, levando consigo a frágil sensação de valor que o homem inseguro havia acumulado. A cada busca, ele entrega um pedaço de seu poder, de sua autonomia, àqueles que mal se importam. A insegurança se deleita com essa dependência, fortalecendo suas garras, tornando-o cada vez mais refém de opiniões alheias. Ele está preso em um ciclo vicioso, onde a necessidade de ser aprovado o leva a se diminuir, o que, por sua vez, intensifica sua insegurança, criando uma demanda ainda maior por aprovação. Mas há um ponto de virada, uma percepção dolorosa, porém libertadora. A fonte da insegurança não está lá fora, nas opiniões dos outros, mas sim dentro de si mesmo. Não é o mundo que o rejeita, é ele mesmo que se rejeita ao buscar sua essência em olhos alheios. A batalha não é contra o julgamento externo, mas contra a voz interna que amplifica cada crítica e menospreza cada conquista. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Pois esta busca desesperada por validação é apenas o começo da autodestruição de um homem inseguro. O segundo erro é ainda mais insidioso, uma teia invisível que ele tece ao seu redor, aprisionando a si mesmo e a todos que o cercam. O segundo erro, uma manifestação ainda mais tóxica da insegurança, é a tentativa implacável de o homem inseguro de controlar tudo e todos ao seu redor. Este não é um desejo de liderança ou organização. É uma necessidade patológica de dominar, orquestrada pelo medo avassalador do desconhecido, da perda e, fundamentalmente, da própria insuficiência. A insegurança, agindo como um titereiro sombrio, sussurra em sua mente que, se ele não for o mestre de cada detalhe, de cada pessoa, de cada situação, o caos se instalará e ele será exposto,
vulnerável. As manifestações desse controle são variadas e destrutivas. No relacionamento, ele se transforma no ciúme excessivo, uma sombra opressora que sufoca a parceira, questionando cada amizade, cada saída, cada sorriso. Ele não confia nela, mas na verdade não confia em si mesmo. A insegurança o convence de que o amor é uma posse, não uma parceria. No ambiente de trabalho ou com amigos, ele adota a manipulação sutil, ou por vezes descarada, para garantir que as coisas aconteçam do seu jeito, acreditando que seu método é o único válido. Torna-se um microgerenciador, incapaz de delegar, de confiar, de permitir que a vida siga seu curso natural. Cada ação é calculada para manter-se no centro, no comando, na ilusão de que, controlando o exterior, ele pode dominar o turbilhão interior. Essa falsa sensação de poder é uma droga viciante, mas com um custo devastador. A insegurança o alimenta com a ideia de que o controle é força, mas na realidade, ele destrói a confiança, o alicerce de qualquer relação humana saudável. Amigos se afastam, exaustos de serem manobrados. Parceiras se sentem sufocadas, perdendo a própria identidade sob o peso de sua vigilância constante. Colegas de trabalho perdem o respeito, vendo-o como um tirano medíocre, não como um líder inspirador. O homem inseguro se isola cada vez mais, pois ninguém suporta viver sob uma tirania constante. A insegurança se regozija, pois quanto mais sozinho ele está, mais dependente se torna dela, daquela voz que promete segurança através do controle. A confrontação com a realidade é brutal. A única coisa que um homem pode controlar, verdadeiramente, é a si mesmo. Seus pensamentos, suas ações, suas reações. Tudo o mais é uma dança de variáveis que escapa à sua alçada. A necessidade de controle é, na verdade, um grito desesperado por segurança interna, projetado externamente de forma distorcida. A insegurança o engana, fazendo-o acreditar que o mundo é uma ameaça constante que precisa ser subjugada, quando, na verdade, a maior ameaça reside em sua própria mente, na incapacidade de aceitar a natureza imprevisível da vida. O custo invisível dessa necessidade de controle é imenso. É o desgaste emocional constante, a energia dissipada em batalhas que nunca podem ser vencidas. É a perda de oportunidades, pois o medo de não controlar o resultado o impede de arriscar, de inovar, de viver plenamente. É a solidão profunda, disfarçada de poder. O homem inseguro vive em um estado de alerta constante, esgotado. A frustração é sua companheira diária, o vazio, seu confidente. Ele se pergunta por que, apesar de todo o seu esforço para controlar, a vida parece escorregar por entre seus dedos, porque as pessoas que ele controla acabam por se ressentir ou desaparecer. A insegurança, astuta, não oferece respostas, apenas mais ordens para controlar mais, para apertar as rédeas ainda mais. Ele não percebe que cada ato de controle é uma admissão silenciosa de seu próprio medo e de sua insegurança. Cada tentativa de moldar o mundo à sua imagem é um reflexo de sua incapacidade de se aceitar como é, de confiar em seu próprio valor intrínseco. E se você acha que esses erros são isolados, meros desvios em uma jornada tortuosa, espere até ver como eles se conectam no terceiro e mais devastador erro, a raiz de toda essa autodestruição. O terceiro erro, o mais insidioso e fundamental, é a fuga desesperada de o homem inseguro da própria vulnerabilidade e da autoaceitação. Ele passou a vida inteira construindo muros, não pontes, para se proteger de uma ameaça que reside apenas em sua mente: a rejeição de seu verdadeiro eu. A insegurança, mestra da ilusão, o convenceu de que ser vulnerável é ser fraco, que mostrar qualquer falha é um convite ao escárnio e ao abandono. Assim, ele se esconde atrás de uma série de mecanismos de defesa,
Máscaras cuidadosamente elaboradas para ocultar o ser frágil e assustado que pulsa por baixo. A arrogância, por exemplo, não é um sinal de confiança, mas um escudo ruidoso que o homem inseguro usa para afastar qualquer um que se aproxime demais. Ele projeta uma imagem de superioridade, de infalibilidade, porque teme que, se alguém vir suas rachaduras, o castelo de areia que construiu desmoronará. A indiferença é outra tática, uma armadura gelada que ele veste para evitar o envolvimento emocional. Se ele não se importa, não pode ser ferido, certo? Errado. Essa indiferença o isola, criando um vácuo onde a conexão humana deveria florescer. E quando a dor da solidão ou o peso da máscara se tornam insuportáveis, ele se entrega à distração constante. Trabalho excessivo, festas vazias, vícios, qualquer coisa para evitar o confronto silencioso com seu próprio reflexo. Essa é a armadilha mais cruel da insegurança. Quanto mais o homem inseguro foge de sua vulnerabilidade, mais ela se enraiza. Cada tentativa de esconder quem ele realmente é apenas serve para fortalecer as correntes que o prendem. Ele se torna um prisioneiro de sua própria imagem, vivendo uma farsa exaustiva. A insegurança se alimenta desse ciclo, crescendo a cada mentira que ele conta a si mesmo e aos outros, a cada emoção reprimida, a cada momento de autenticidade sacrificado no altar do medo. Ele busca validação externa e tenta controlar o mundo porque não consegue se validar ou controlar seu próprio mundo interior. Tudo se conecta, formando um nó sufocante. Mas há um clímax, um momento de revelação que pode quebrar esse ciclo. A verdade sobre a vulnerabilidade é que ela não é uma fraqueza, mas a maior das forças. É no ato de se expor, de aceitar as próprias imperfeições e medos, que o homem inseguro encontra a verdadeira coragem. É o ponto onde a máscara cai, não por coação, mas por escolha, revelando um ser humano autêntico, capaz de se conectar profundamente com os outros e consigo mesmo. A vulnerabilidade é a porta para a intimidade, para a resiliência, para a verdadeira masculinidade. A virada mental ocorre quando o homem inseguro percebe que a aceitação da imperfeição não é uma derrota, mas o caminho para a autenticidade. Ele começa a entender que não precisa ser perfeito para ser digno de amor, respeito e sucesso. A jornada para a autoconfiança não é sobre eliminar todas as dúvidas, mas sobre abraçá-las, reconhecendo-as como parte da experiência humana. Os passos práticos para essa transformação começam com um confronto brutal e necessário. Olhar-se no espelho. Não apenas para ver a imagem física, mas para confrontar a mente que reside nela. Abraçar o desconforto de ser quem ele é, com todas as suas falhas e qualidades, sem a necessidade de performance. É um processo doloroso, mas libertador. É sobre construir a autoconfiança de dentro para fora, tijolo por tijolo, através da autoobservação, da autocompaixão e da coragem de ser real. Ele aprende a ouvir sua própria voz interior, a confiar em seus instintos, a definir seus próprios valores, em vez de importá-los dos outros. A jornada de autodescoberta é árdua, mas recompensadora. É a quebra das correntes invisíveis da insegurança, a redescoberta de um poder que sempre esteve lá, adormecido. A insegurança é uma escolha. A força, também. Desperte o alfa.